para criar por dentro. E resumindo, com o dedo dele, o Flamengo conseguiu competir. Conseguiu incomodar o Internacional, que, para mim, decepcionou no segundo tempo, porque o Flamengo estava muito perdido e o Inter deveria se impor com mais facilidade do que conseguiu na segunda etapa. O que diz? Qual é o recado do jogo? Aquilo que parece óbvio não serve para o Flamengo. Não dá para cobrar o técnico, porque o técnico precisa de uns 3 ou 4 jogos. Óbvio, parecia não servir também, né? O que não era óbvio parecia não servir. O técnico tem o trabalho pela frente. Eu até acho que ele, com 3, 4 jogos, começa a melhorar a equipe razoavelmente. E até acho que ele vai acertar o Flamengo. O Flamengo, a partir do momento que estiver redondinho com ele, vai conseguir ali seus 60%, 70% de aproveitamento dos pontos disputados com o Dorival. Mas está muito claro para mim que esse elenco vai precisar de uma reformulação no final do ano. Algumas coisas precisam acontecer, independentemente dos resultados que a gente vai assistir até o final da temporada. Se o óbvio não funcionava, aliás, se as mudanças não funcionavam e o óbvio também não funcionou hoje, qual o caminho, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a todos, meus caros, e excelente fim de semana a quem nos assiste. Eu só queria acrescentar ao comentário do Vitor que os 2 gols que o Flamengo leva no primeiro tempo são gols decorrentes de perda de bola no campo de defesa. Isso não é um indiciamento dos jogadores envolvidos nessas perdas, mas como um registro do que aconteceu, que a gente está aqui para isso. Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Felipe Luiz no primeiro gol, Everton Ribeiro no segundo gol. Aliás, o primeiro gol do Internacional tem uma sequência de 3 triangulações envolvendo os mesmos jogadores na mesma área do campo e a defesa do Flamengo vai cada vez indo mais para o centro, porque um dos jogadores do Internacional, o penúltimo que recebe a bola, faz um movimento muito inteligente de carregar, talvez, Felipe Luiz, o zagueiro do lado esquerdo, tenham achado que sairia um chute mais próximo da área e a bola volta para um dos vértices do triângulo para o cruzamento. Então, a defesa do Flamengo foi ludibriada hoje por um movimento muito bem feito do Internacional, logo no começo do jogo, mas não havia superioridade numérica ali. Sim. Havia circulação rápida, movimentação organizada contra uma defesa, aparentemente naquele momento, talvez porque fosse logo no início, uma questão de ambientação, perdida na marcação. O segundo gol é uma bola perdida um pouco mais para a intermediária do Everton Ribeiro. E o mesmo jogador, o Wanderson, faz o gol. E ali, com 2-0, antes do 2-0, o Internacional, como é costume dos times do Mano Menezes, aqueles que ainda não estão prontos, mas os que estão prontos fazem isso até de maneira mais eficiente, deu alguns passos para trás para deixar a bola com o Flamengo e entender qual seria a melhor maneira de conseguir essa vantagem. Com 2-0, o jogo ficou muito desconfortável para o Flamengo, embora a melhora no segundo tempo tenha sido, além de clara, uma mistura do que o Internacional também não fez. Não dá para dizer que o resultado... Vou falar do pênalti aqui, já vou me antecipar. Não vejo como possível a marcação desse pênalti em nenhuma circunstância. Nem eu, André. Concordo. Porque a partir do momento em que o jogador que sofre a pretensa falta pula dentro da área... Sim. E tem gente para ver o VAR, a pior marcação que poderia ter sido feita além do pênalti seria uma falta fora da área. Talvez essa a gente pudesse até desculpar, mas realmente não dá para entender. De qualquer maneira, não dá para discutir o merecimento do Internacional na vitória sobre o Flamengo hoje. E se a gente visse no comportamento coletivo dos jogadores do Flamengo uma mudança radical em relação ao que a gente vinha observando com o Paulo Sousa, ficaria muito claro que havia um problema de relacionamento entre o grupo de jogadores e a comissão técnica. Uma incompatibilidade de ideias que é a maneira mais gentil de descrever esse tipo de coisa. A menos gentil, eu não vou chegar ao ponto de falar aqui, porque para falar você precisa ouvir de alguém, e eu não ouvi. Mas uma outra forma seria uma resistência do grupo de jogadores do Flamengo ao que era proposto pelo Paulo Sousa e seus auxiliares. O que a gente viu hoje é pior do que vinha sendo mostrado pelo Flamengo. Então, está na hora também, eu acho que uma boa parte da torcida já percebeu isso e quer compartilhar a crise com quem toma a decisão, mas a crise também precisa ser compartilhada entre os jogadores que entram em campo. Calçade, a situação é pior do que parece, ou do que parecia com o Paulo Sousa? Boa noite. Olá, boa noite a todos, para você que nos acompanha também. A situação pode ser pior dependendo do nível de encantamento de quem vai observar. Se a ideia de quem observa o Flamengo é o maior de todos, é o melhor elenco, está acima de todos e o único problema é o treinador, aí tem um grave problema.
porque a gente precisa rediscutir o Flamengo. O Flamengo, como vários clubes brasileiros, quando montou aquela equipe, quando o dinheiro chegou e a nova diretoria também, montou uma equipe muito boa, mas com uma média de idade mais alta que dura pouco tempo. E você não vai passar 4, 5 anos, havia assim, imediatamente o peso daquelas contratações você enxergou dentro de campo. Um aporte técnico avassalador. Mas era necessário renovar. Tá bom, uma grande contratação daquele período, Gerson. Sim. Já Joga. foi embora. Entendeu? Aí fica o Bruno, o Gabigol tá aí ainda, e o Arrascaeta, que são pilares. O Gabigol e o Arrascaeta que estava enfrentando com a seleção uruguaia a potente seleção do Panamá hoje. Então, data FIFA. Dirigente de clube não reclama disso. Não faz nada para mudar. Então, eles são corresponsáveis. Mas ele deu um passe para o gol do Edson Cavani, então tá tudo bem. Mas se o principal jogador não está em campo, o Cartola também vai lá e aplaude esse calendário. Ele participa desse crime. Todos no Brasil. Então não adianta reclamar. Vamos voltar para o Flamengo real. O Dorival escalou o time da consciência dele, o time da voz do vestiário, Isso. ou o time que ele falou, vou optar pela tropa de elite, ser os mais velhos, os mais experientes, e vou deixar um tempo para ver o que acontece. Ele levantou a bandeira da paz no primeiro jogo. Levanta assim. Levantou a bandeira da paz. É isso que Diego Alves, Diego Alves, Goleiro, né? Diego Alves. Isso. O Mateuzinho, melhor lateral dos três. Da conciliação. Aí Rodrigo Caio, bem, Ok. ele joga. Grande acordo. Davi Luiz, grande contratação, jogador de Copa Aí do Mundo, também é futebol inglês. conciliação. Espécie de centrão. A mensagem do Dorival com essa escalação é, amigos, falando para os jogadores, eu vim em paz. Eu vim em paz. Só que, Assim, só né? que tem um lado. É. Só que tem outro lado, né? Vocês vão e vão resolver, então. Exato. Aí você tem Davi e Felipe. Opa, você tem um lado aqui que tem problemas. O lado esquerdo é mais lento, né? É um lado que as coisas, o adversário flui melhor. Aí, Arão, óbvio. Andréas e Thiago no Arrascaeta, ele fez um trio. Podia ser um 4-2-3-1, mas era um 4-3-3. 4-3-3, na maioria do exatamente, tempo, é. na maior parte André do para tempo. proteger o Mateuzinho, que não funciona. Aí, o óbvio, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Sai João Gomes, sai o Pablo estava no banco, não tem o Ayrton Lucas, não tem o É uma Hugo. escalação que não tem muita corneta também, Não, né? mas A escalação, também é o opa, seguinte, É essa a escalação. Te ofereceu no primeiro tempo um futebol aleatório. A conciliação foi- em prol da derrota. O futebol foi, assim, coletivo, nível coletivo zero. Você não pode exigir do treinador que ele, em 2, 3 horas de conversa, resolva o Flamengo. Se fosse assim o futebol, seria mais fácil. Não é, ele vai precisar treinar. Então, ele foi treinador em qual dimensão? Numa das dimensões da vida de um treinador de futebol, que é do treinamento diário,